Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu venho trazer um vídeo à moda antiga, cheio de experiências sobrenaturais e muito forte. Eu vou trazer 5 brechas ocultas por onde o inimigo pode estar entrando na tua vida. Antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos e também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá? O Instagram é Kelly Salles Oficial, eu tô lá todo dia com vocês, respondo todo mundo pelo direct e tem muito conteúdo espiritual por lá também. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 brechas ocultas pelas quais o diabo pode estar trabalhando na sua casa, na sua família, na sua vida. Por que são 5 brechas ocultas? Porque nós sabemos que todo pecado, ele é uma porta escancarada, né? Não é uma brecha, é uma porta aberta para que o diabo venha trabalhar na sua vida. Sempre que você peca, você se torna escravo daquilo ali, né? Você dá uma legalidade, você dá um cheque em branco na mão de Satanás para ele poder agir na sua vida. Acontece que o inimigo da nossa alma, ele não necessita de uma porta aberta. Às vezes ele só precisa de uma brecha. E existem brechas ocultas, ou seja, nós abrimos essas brechas para que ele possa entrar muitas vezes inocentemente, sem saber a gravidade daquilo que a gente está fazendo. A primeira brecha oculta que muito crente abre para Satanás está nas músicas. Isso mesmo. Quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho um propósito, tenho um voto de não cantar música secular, não ouvir música secular, eu não utilizo músicas para entretenimento. Aliás, eu utilizo para entretenimento, mas são músicas cristãs, né? Hoje em dia a gente tem vários ritmos, várias músicas cristãs que a gente pode colocar em aniversário, dá para se divertir do mesmo jeito sem pecar. Mas durante todos esses anos, né, de conversão, ouvindo muita coisa, muita pregação, vendo muito testemunho, hoje eu tenho certeza de que música secular é uma brecha para o diabo entrar na sua vida. Mas basta você observar, né? A música dentro da igreja, quando a gente toca louvores, a gente sente a presença de Deus e a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, com certeza, a nossa adoração é uma forma de nós evocarmos a presença de Deus, né? De nós trazermos a manifestação do Espírito Santo. E a gente precisa entender que o mundo espiritual, gente, ele é muito simples. Espírito é espírito. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, mas você não acha que a igreja pentecostal, ela lembra um terreiro de macumba muitas vezes, né? Alguns irmãos girando. E apesar de ser totalmente diferente, porque eu já assisti as 2 manifestações, né? Eu já assisti manifestações num terreiro e manifestações numa igreja, eu acho completamente diferente, sabe? A começar pelos movimentos, os movimentos têm suas diferenças, as feições das pessoas que estão sendo tomadas por aquela manifestação é diferente, só não enxerga quem não tem discernimento espiritual. Porém, existe algo de parecido sim, e não haveria de ser diferente, claro. Pessoal, nós estamos lidando com espíritos. A palavra do Senhor diz que Deus é espírito, da mesma forma que o diabo também é espírito. A gente nunca pode esquecer do começo de tudo, né? Que Deus criou Satanás e os seus anjos para serem anjos do céu, povoavam o céu, eram ministros da parte de Deus. E aí eles pecaram porque tinham esse livre-arbítrio e quando pecaram foram lançados fora do céu. Então nós não podemos esquecer que são feitos da mesma matéria. Anjos e demônios são feitos do mesmo material. Então eles têm sim uma forma de agir meio que parecido, porque eles são da mesma linhagem, né? Eles são da mesma criação. Então, se você acredita que uma música evangélica, né? Que se você que é crente, que é cristão, entende que você usa o louvor, a adoração para invocar, né? Para trazer a presença do Senhor à tona no ambiente, você há de convir comigo que músicas seculares também podem trazer espíritos à manifestação, né? Podem abrir as portas, pode evocar espíritos malignos. Isso
isso a gente vê claramente em religiões que são inimigas da cruz. Toda religião que é inimiga da cruz, nos seus cultos, também existem músicas as quais as pessoas tocam ali para que venham se manifestar demônios naquele lugar. Então a música ela é usada no ambiente de culto, né? É muito claro para qualquer pessoa. Mas mesmo assim muita gente tapa os olhos, muitos cristãos tapam os olhos para isso e insistem que não acreditam que isso seja um pecado, que isso seja uma brecha espiritual. Mas isso acontece, gente, com toda sinceridade, porque a pessoa não tem força de negar aquilo que ela gosta. Ela gosta de ouvir a música do mundo porque aquilo faz bem para sua carne. Ela não consegue se livrar daquilo, é meio que um vício, né? E isso já é algo espiritual. E existem músicas que elas entram na sua cabeça e elas martelam na sua cabeça de uma forma tão forte que parece um vício. É algo assim incontrolável. Quando você vê, você está pensando na música, ela está tocando dentro da sua cabeça. Isso acontece justamente porque demônios se utilizam dessas músicas demoníacas para lançar seta na mente daqueles que abrem a porta da sua casa e do seu templo, né, do seu corpo, para que aquelas músicas venham entrar. Sabe o que eu tenho percebido, gente? Que a cada dia que passa, o diabo ele tem se escondido menos. Cada geração que passa vai piorando as coisas. Por quê? Porque nas gerações antigas, muitas vezes o inimigo agia de uma forma muito mais velada. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, ele nem se esconde. Ele, sabe, ele esfrega na cara da humanidade aquilo que ele está fazendo e muitos ainda se fazem de cego, porque eu não acredito que vocês são cegos. Eu acredito que tem muita gente que se faz de cego. Pra quê? Pra fazer a vontade da carne. Eu gosto de fazer isso, então eu vou fingir que eu não entendi que isso aqui é pecado. Hoje em dia tá muito claro e a gente pode ver aí que através das músicas o diabo tem trabalhado, tem agido, sabe, na pornografia, na pedofilia, sabe, no sexo desregrado. Tudo isso o diabo tem feito através da música. Ele também tem colocado muita seta de depressão nas músicas, né? Existe um tipo de música hoje em dia que até o nome desse tipo de música é sofrência, ou seja, você coloca para você sofrer. E isso só pode vir do maligno para tua vida, sabe? A única pessoa que quer ver você sofrer é o diabo. A segunda brecha oculta que eu quero trazer para vocês aqui hoje são as telas. Sim, espíritos passam através das telas. Vocês podem falar, nossa, a irmã Kelly agora virou quadrada, meu Deus do céu. Mas eu tenho fortes argumentos para que você venha acreditar nisso que eu tô te falando. Você que costuma assistir vídeos no YouTube, que costuma assistir pregações, eu quero te perguntar se alguma vez na sua vida você foi tocado por algo, por alguma mensagem que você assistiu. Deus já fez alguma coisa por você através de algo que você assistiu, algum culto que você assistiu? Eu tenho vários, mas vários testemunhos de momentos onde eu estava assistindo uma pregação, onde eu estava assistindo, acompanhando um culto pela internet e através daquele culto que eu estava acompanhando pela tela da televisão, o Espírito Santo de Deus se manifestou aonde eu estava. Eu acredito que muitos de vocês já sentiram isso. Pode ser que alguns até estejam sentindo hoje mesmo, através desse vídeo, um arrepio aí na sua pele, a presença do Espírito Santo te convencendo de tudo isso que eu tenho falado aqui, porque Deus, ele age sim através de vídeos. Gente, Deus já falou comigo através de Reels no Instagram. Por isso que eu estou aqui nas redes sociais pregando a palavra de Deus, porque eu creio que através de um vídeo, através dessa tela, Deus pode ir aí. E Deus pode fazer alguma coisa na vida de quem está do outro lado. Lembra que eu falei que Deus e os anjos, eles são do mesmo material que Satanás e os seus anjos, são espíritos. Da mesma forma que Deus utiliza de um vídeo para atravessar a tela e agir na sua vida aí na sua casa, o diabo também pode fazer isso. E é isso que ele faz através de muitas coisas que ele tem oferecido para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos e os nossos velhos também. Tem gente que assiste coisa que só não vê que é o Satanás quem é cego. Muita gente se fazendo de surdo, se fazendo de cego,
para não querer ver porque gosta do que está assistindo, porque se sente viciado naquilo que está assistindo. Eu vou dar um exemplo para vocês, aquela série Marvel, aqueles filmes de Crepúsculo, tudo aquilo é viciante. Desenhos de crianças, onde as crianças estão ali entretidas, né, praticamente viciadas, assim, com aquele olhar focado naqueles desenhos malignos, aonde os espíritos têm passado pela tela daquela televisão e têm entrado na vida dos seus filhos. Desenhos e filmes da Disney, aqueles filmes da Marvel, gente, existem muitos jovens viciados, jovens cristãos, jovens santos que são viciados nessa série, e eu já coloquei assim para assistir um pedaço para ver o que tem, e é impressionante como está claro, está escrachado ali muitas lições malignas, subliminares, sabe? Lições de que o mal não é tão mal, de que o mal pode ser bonzinho, que não é tão ruim ser o diabo, sabe? Então esse tipo de coisa que esses filmes têm passado para essa geração. Aquela série Wandinha, gente, pelo amor de Deus, sabe, são coisas nesse nível. Série com o nome de Lúcifer, tá na cara, gente, é aquilo que eu acabei de falar. O diabo antigamente trabalhava escondido, hoje em dia não. Hoje em dia ele tá trabalhando assim, ó, de forma clara, mas ele tem colocado escamas nos olhos de pais e mães que permitem isso, e de jovens que têm consciência do seu chamado, consciência de que é crente, que não devia estar se envolvendo com essas coisas, mas continua por conta daquela amarra espiritual que te aprisiona nessas coisas e não te permite dizer não, sabe? Você precisa se livrar. Se você é um desses que anda viciado nessas coisas, que não tem força para negar, para desligar a televisão, para mudar de canal, você precisa pedir força a Deus, você precisa se libertar disso, porque eu tenho certeza que muita gente vive uma vida medíocre espiritual, sabe? Não recebe de Deus, não é usado por Deus, quer fazer a diferença nessa geração, mas não consegue. Por quê? Por conta de não abrir mão, de não rejeitar esse tipo de coisa que o diabo tem oferecido para vocês. A terceira brecha oculta que muita gente não sabe que o diabo entra na sua vida são sentimentos, principalmente sentimentos de ódio e de mágoa. Sentimentos de ódio e de mágoa são portas abertas para o inimigo entrar. Eu não posso deixar de contar para vocês um testemunho muito forte que eu tive na minha vida. Vocês que me acompanham sabem que eu me converti do mundo das drogas, do crime, do alcoolismo. Me converti dentro de uma casa de recuperação. Ali naquela casa de recuperação existia manifestação demoníaca praticamente todos os dias. Todos os dias tinha oração lá dentro e o demônio se manifestava. Só que comigo foi diferente. Eu não tive nenhuma manifestação demoníaca para me converter. Eu acabei me entregando para Jesus, recebendo o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, e eu realmente tive a minha vida de conversão sem ter a manifestação demoníaca para a libertação. Deus não permitiu que eu passasse por isso, né? Eu nunca tive uma manifestação demoníaca. E aí, quando eu já estava namorando o Alexandre na igreja, já era crente, já tinha uma caminhada com Deus, né? Eu tinha muitos problemas com a família do Alexandre. A família do Alexandre, eles não aceitavam o nosso namoro. Mas num certo dia, eu lembro que eu estava no meu prédio com o Alexandre, no hall do meu prédio, a gente estava lá, e algumas pessoas da família do Alexandre chegaram lá no prédio e falaram que o pai do Alexandre estava infartando no hospital por culpa do Alexandre estar namorando comigo. Alguém chegou ali e falou, vamos embora, larga essa menina aí, não tá vendo que você tá matando seu pai? O seu pai tá lá no hospital infartando. Quando eles falaram isso pro Alexandre, naquele momento primeiro eu tive uma sensação de rejeição mais uma vez, né? Que a rejeição ela é uma porta para você criar sentimentos terríveis, de mágoa, de ódio, de ressentimento, né? E quando eu me senti ali com aquela rejeição novamente, eu lembro que me deu uma inconformidade dentro do meu coração e eu pensei, meu Deus, mas será que eu sou tão ruim assim que alguém precisa infartar porque eu tô namorando com o filho dele? Será que eu sou tão ruim assim? E aí eu comecei a ficar com ódio, me deu um ódio muito grande, sabe, naquele momento. E aí naquele momento, irmãos, eu comecei a sentir as minhas mãos formigarem, comecei a perder a sensibilidade das minhas mãos e as minhas mãos começaram a encurvar. Ou seja, eu ia cair endemoniada.
E quando eu senti isso, quando eu senti as minhas mãos encurvando, eu já sabendo como era uma manifestação demoníaca, com toda a experiência que eu tinha tido na casa de recuperação, eu na hora gelei de medo. Eu falei para o Alexandre, eu vou cair endemoniada, eu estou passando mal. E eu comecei a mostrar para ele, olha as minhas mãos. E aí eu comecei a orar, pedir perdão a Deus, a perdoar eles. Comecei, ai Senhor, eu perdoo. Eu tiro esse sentimento de mim, tira esse sentimento de mim. E comecei a lutar contra aquilo. E o Alexandre ali comigo, orando comigo, e eu melhorei. Mas eu tenho certeza, irmãos, que se eu não tivesse a consciência que eu tenho, sabe, de que era aquele sentimento que estava fazendo aquela brecha ser aberta e que aquilo ali era o inimigo querendo tomar a minha vida, eu tinha caído endemoniada crente aquele dia, naquele lugar. Então, a gente precisa entender que quando você tem ódio de alguém, quando você tem mágoa de alguém, isso é uma brecha. O diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma lacuna para ele entrar. E esse sentimento ruim que você tem contra alguém é a lacuna que ele precisava para agir na sua vida. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se livrar disso urgente. Por isso que o perdão, ele é bom para quem te ofendeu, mas ele é melhor ainda para quem perdoa, sabe? Você precisa entender que um benefício maior é seu. Primeiro que você vai receber o perdão de Deus quando você precisar, né? A palavra do Senhor diz que você só vai receber o perdão de Deus se você perdoar o seu ofensor. E em segundo lugar, você vai estar fechando essa brecha. Então, se você precisa perdoar alguém, faça isso agora. Saiba que isso realmente é uma brecha para o diabo entrar na sua vida. A quarta brecha oculta que pode estar na sua vida e o diabo tem agido através dela é a desobediência. Tem muita gente preocupado em não pecar para não abrir brecha para o diabo, mas se esquece da desobediência. Então, 90% das coisas que vocês me perguntam, irmã Kelly, isso é pecado? Isso não é pecado? Fazer isso é pecado? Vocês querem ver se está na escritura direitinho ali, ó. Só que não está escrito na escritura, fumar maconha é pecado. Não está escrito, não fumeis. Não está escrito. Então tem muita coisa que você não vai encontrar na Bíblia, mas você tem que saber no seu bom senso e no seu discernimento espiritual de que é pecado. 90% das coisas que vocês se preocupam, se vocês estão pecando ou não, vocês primeiro deveriam perguntar se você não estaria em desobediência se você fizesse. Tatuagem é pecado, irmã Kelly? Os seus pais deixam você fazer? Sabe, se você é casado, o seu esposo, seu cônjuge, ele concorda que você faça? E os seus pastores, os seus líderes, eles concordam que você faz? Agora, como é que você pergunta para alguém de outra igreja, sabe, um youtuber, uma pessoa que está lá fazendo vídeo para a internet, você nem sabe da vida da pessoa, você nem sabe a vida que ela leva. Como é que você pergunta para essa pessoa se é pecado ou não? Sabe? Então vocês precisam colocar o crivo da desobediência. Eu vejo muita gente na igreja, gente, buscando, sabe, fazendo sacrifícios terríveis. Ai, passa a noite acordado nas vigílias e aquele sacrifício para fazer um congresso. Mas aí você vai olhar para a vida da pessoa, você vê que a pessoa anda em desobediência. Ah, mas é isso aqui, ó. É um brinquinho, é uma coisinha, é uma calça comprida. Você está em desobediência? A desobediência é pecado, não se esqueça disso. Eu não acho que calça comprida é pecado, eu uso para trabalhar, sabe? Eu não acho que barba é pecado, eu não acho que brinco é pecado de verdade, gente. Eu não acho que é, mas se a sua igreja proíbe, você não deve fazer, porque senão você vai estar pecando, sabe? Eu uso calça comprida para trabalhar, mas o meu pastor vai até o meu trabalho, ele vê eu trabalhando de calça comprida, ele sabe que eu posso ter uma parada cardíaca para reverter ali dentro do meu serviço. Que eu posso ter que jogar um paciente numa maca, subir em cima da maca e fazer uma massagem cardíaca. Ele entende o motivo pelo qual eu uso a calça. Agora, se na minha igreja não permite que eu use calça, certo? Se na minha igreja não permite, eu vou usar dentro da igreja, eu vou num ensaio na igreja, eu vou no supermercado bater perna no centro da cidade de calça. Para quê? Para causar escândalo no meio dos irmãos e para causar o burburinho e a desobediência. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, gente. A desobediência de Saul fez ele perder o trono. Tá entendendo? Então vocês precisam entender que você desobedeceu, o diabo tá batendo palma.
Ele tá pulando de alegria, falando, é isso aí, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver não. Não é pecado não, é seu líder que é quadrado. Gente, ou você tá debaixo da liderança dele ou você não tá. Obedeça, sabe? Obedeça pai e mãe. Obedeça as regras do teu serviço. Fica burlando cartão de ponto, crente fazendo falcatrua. Obedeça, gente. Sabe o que é obedecer? É se submeter. A pessoa para obedecer, ela tem que ser humilde. Você tá entendendo? A pessoa tem que ser humilde. Jesus obedeceu, Jesus desceu, Deus enviou o seu filho. E ele falou, amém, eu vou. Sabe? Ele foi em obediência, ele falou, faz a tua vontade, Senhor. Eu, se possível, passa de mim esse cálice. Mas faz a tua vontade, eu vou te obedecer. Em obediência, Jesus fez isso. Porque Jesus é humilde. Apesar dele ser Deus, ele não questionou. Ele é tão Deus quanto o Pai, mas ele não foi lá questionar o Pai, não. Ele obedeceu. Então, precisamos obedecer, sabe? Pega tudo aquilo que você tem dúvida. Ai, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Passa pelo crivo da obediência. Você vai ver. Se você estiver desobedecendo, é pecado. E é brecha. E o diabo vai entrar. Quinta e última brecha que o inimigo tem usado para entrar na nossa vida. Palavras. Gente, a gente precisa entender o poder da palavra. A gente entende o poder da palavra de Deus. A gente que é crente, a gente põe ela acima de todas as coisas. Mas a gente não entende que dentro dessa palavra está escrito que a tua língua tem poder de vida e de morte, que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o mundo através da palavra, haja luz, haja terra seca, haja isso, haja aquilo. E da mesma forma nós temos materializado coisas terríveis. Espíritos malignos têm entrado na nossa casa através da nossa palavra, porque nós temos declarado isso. E a Bíblia diz assim, olha, vocês, se vocês tiverem fé em Deus e disserem com a palavra de vocês para essa montanha, passa daqui para lá, a montanha vai pular, porque a palavra de vocês tem poder. Isso não é autoajuda, não. Sabe? Isso não é Seichonoye, não. Ao contrário, essas doutrinas, tipo Seichonoye, foram buscar essas verdades na Bíblia para transformar. E você fala assim, nossa, realmente, olha, eu falei isso, aconteceu. É Bíblia. Isso não foi eles que inventaram, não. Não foi o coach que inventou, não foi a autoajuda que inventou. Esse povo todo buscou isso na palavra, descobriu esse mistério da palavra e está usando isso para te convencer a ir atrás deles. E a Bíblia já disse isso pra gente lá atrás. Já está escrito lá. Faz tempo que está escrito lá. E é por isso que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe o dom de novas línguas. Sabia? Que se você orar em línguas estranhas, se você gastar tempo em oração em línguas, sua vida espiritual vai decolar. Você vai alcançar lugares que você nunca imaginou, dons espirituais. Você vai crescer, você vai ser edificado. A Bíblia diz, aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. E aquele que profetiza, ele edifica o outro. Tudo isso com o poder de quê? Da língua. Tudo isso com o dom da fala. Pessoas que falam palavras de maldição dentro da sua casa trazem demônios para dentro da sua casa. Uma palavra que você dá dentro da sua casa, você traz um demônio para o meio da sua sala para agir na vida da sua família. Palavras que a gente está cansado de saber, que Deus já revelou que são palavras demoníacas, as quais a gente muitas vezes chama um filho, chama um marido, chama... Não pode, sabe? Temos que ter essa consciência e quando vier, engolir, principalmente começarmos a declarar coisas boas, começarmos a profetizar e a declarar palavras de bênção, de prosperidade. Tragam para dentro da nossa casa coisas vindas do céu. Nós precisamos começar a declarar. Sabe, começar a orar em voz alta, declarar coisas maravilhosas dentro do seu lar e sobre toda a sua família. Quero te pedir que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você deixe o seu curtir aqui e coloque o seu comentário também. Tudo aquilo que você faz, curtir, comentar, compartilhar com alguém, essas reações fazem com que esse vídeo seja espalhado pela internet. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai oferecer para muito mais pessoas. Então me ajude a pregar e compartilha, comenta, deixa o seu like, reaja a esse vídeo. Eu espero que tenha edificado a sua fé e fique firme em nome de Jesus. Tchau!